Promotores federais acusaram hoje 2 hackers russos de roubar empresas e escolas americanas, até mesmo uma casa de repouso. Eles dizem que os homens eram tão ousados que deram à sua empresa o nome de Evil Corp. Essa é Melissa Cardenas, uma americana comum procurando por um emprego, nada fora do normal. 2 dias depois de enviar vários currículos, ela recebeu um e-mail e, para sua surpresa, tinha sido aceita por uma empresa chamada Pacific Operations Group. E o trabalho parecia perfeito. Tarefas administrativas, relatórios simples, tudo remoto. Nenhuma exigência absurda. Para ela, era só mais um emprego comum. Por 2 semanas, tudo correu normalmente, até um dia que algo estranho aconteceu. A empresa depositou $90 mil em sua conta bancária. Minutos depois, a empresa entrou em contato dizendo que aquele dinheiro não era salário, era parte do processo. Explicaram que ela precisava ir até o banco e transferir o valor para outras contas indicadas pela empresa, e em troca, ela ficaria com $1.000 de comissão. Disseram que era uma tarefa corriqueira, que aquilo fazia parte das atribuições dela e que era seguro. Quando Melissa chegou à agência bancária e tentou realizar a transferência, a operação foi imediatamente bloqueada. O banco identificou a movimentação como suspeita e pediu que ela aguardasse. Minutos depois, policiais cercaram o estacionamento do banco e a levaram sob custódia. Na delegacia, Melissa contou toda a história. Falou da empresa, do contrato, dos e-mails, das mensagens trocadas nas últimas semanas. Mas quando os agentes foram pesquisar sobre a empresa para checar toda a história contada por ela, veio a surpresa. A empresa simplesmente não existia. Tudo havia sido apagado. As mensagens, o contrato, tudo. E mesmo ela sendo inocente, acabou condenada a quase 3 anos de prisão. Mas o que Melissa não sabia naquele momento é que ela tinha acabado de se tornar algo que existia aos milhares ao redor do mundo. Uma mula de dinheiro, usada por um dos grupos de hackers mais procurados do planeta. A Evil Corp. Enquanto pessoas comuns eram presas, algo muito maior estava acontecendo longe dos olhos do público. Aquela prisão não era um erro isolado, era apenas parte de uma engrenagem muito maior. Por trás de casos como o de Melissa, existia um malware bancário extremamente eficiente, silencioso e devastador, o Drydex. O funcionamento era simples e, exatamente por isso, perigoso. Tudo começava com um e-mail aparentemente inofensivo. Às vezes uma proposta de trabalho, outras vezes um currículo, uma fatura, um documento administrativo comum. O anexo vinha em formato Word ou Excel. Ao abrir o arquivo, a vítima era instruída a ativar macros para visualizar corretamente o conteúdo. E aquilo era o suficiente. Essas macros continham instruções ocultas que forçavam o computador a baixar o Drydex, junto com keyloggers e, em alguns casos, softwares de gravação de tela personalizados. A partir desse momento, o computador da vítima deixava de ser dela. O Drydex passava a registrar tudo: nomes de usuários, senhas bancárias, padrões de acesso. E com essas informações, o malware fazia algo ainda mais ousado. Ele acessava automaticamente o navegador da vítima, entrava em suas contas bancárias e iniciava transferências de dinheiro, sem que a pessoa percebesse. Mas o dinheiro não ia direto para fora do país. Ele era enviado para contas de pessoas comuns, no mesmo país da vítima, as chamadas mulas de dinheiro. E esse detalhe era crucial. Transferências domésticas levantavam menos suspeitas. Os bancos viam aquilo como movimentações normais entre cidadãos. Só depois, o dinheiro era sacado e redistribuído para contas bancárias controladas pelos criminosos. Era um sistema bem pensado, fragmentado e muito difícil de rastrear. Entre 2009 e 2012, o Drydex causou mais de $20 milhões em prejuízos. Empresas inteiras tiveram suas folhas de pagamento drenadas. Pequenos negócios quebraram e até mesmo instituições públicas foram afetadas. Durante anos, o Drydex operou sem rosto, sem nome e sem oposição real. Até que alguém começou a enxergar o que eles acreditavam ser invisível. Em algum lugar dos Estados Unidos, um jornalista começava o dia como qualquer outro: café, computador ligado e navegador aberto. O nome dele era Brian Krebs. Brian se especializou em investigar crimes cibernéticos. Enquanto a maioria das pessoas só via os efeitos dos ataques, ele passou a observar algo diferente: a infraestrutura por trás deles. E foi aí que ele encontrou uma falha absurda.
Os criminosos responsáveis pelo Dridex usavam painéis online extremamente simples para gerenciar ataques, vítimas e transferências. Tão simples que qualquer pessoa podia se registrar e visualizar as mensagens ativas. Krebs e outros especialistas em segurança perceberam rapidamente o potencial disso. Eles conseguiam ver em tempo real quais empresas haviam sido comprometidas, quais contas estavam prestes a ser drenadas e para onde o dinheiro seria enviado. E então, eles começaram a agir. Brian passou a ligar diretamente para empresas desconhecidas, avisando que suas contas haviam sido invadidas e que grandes quantias de dinheiro estavam prestes a desaparecer. Em muitos casos, esses alertas salvaram negócios inteiros. O problema é que sempre que isso acontecia, o FBI batia em sua porta. As autoridades não entendiam como um jornalista parecia saber tanto sobre ataques em andamento. Durante meses, Krebs foi interrogado, questionado e investigado. Até que ficou claro para as autoridades que ele não fazia parte do crime. Ele estava observando algo que ninguém mais estava vendo. E foi então que o FBI, junto com outras agências, incluindo a CIA, decidiu agir de forma coordenada. Uma força-tarefa especial foi criada para investigar a gangue por trás do Dridex. Eles começaram a infiltrar sistemas, mapear contas e observar padrões. Tudo parecia finalmente pronto para derrubar aquele grupo. E quando a força-tarefa estava finalmente pronta para agir, o Dridex simplesmente desapareceu. O desaparecimento repentino do Dridex deixou a força-tarefa confusa. Grupos criminosos não simplesmente desligam operações altamente lucrativas da noite para o dia. Aquilo não fazia sentido. Então os investigadores decidiram ir para onde as respostas costumam existir, os fóruns clandestinos do leste europeu. E foi lá que eles começaram a ver algo estranho. Discussões fragmentadas, mensagens vagas e apelidos sendo mencionados repetidamente. E dois nomes chamavam a atenção: Smilex e Aqua. As mensagens sugeriam problemas internos, sistemas fora do ar e alguém identificado como AQ tentando resolver tudo. Poucos dias depois dessas conversas, o Dridex voltou com força total. Milhares de ataques em semanas, mais de 40 países afetados, centenas de empresas comprometidas. Mas algo havia mudado. Em 18 de setembro de 2014, um pesquisador ligado à força-tarefa decidiu fazer algo arriscado. Ele acessou a Dark Web e comprou acesso a fóruns privados de crimes cibernéticos, espaços onde hackers recrutavam outros hackers sem restrições. E foi ali que ele encontrou um anúncio. Smilex estava recrutando programadores para criar o que ele chamou de uma corporação de hacking de nova era. E no anúncio havia um detalhe impensável: um endereço de Gmail para contato. Com mandatos judiciais em mãos, os investigadores obtiveram acesso à conta e o que encontraram foi devastador. E-mails de provedores de hospedagem, avisos sobre arquivos maliciosos, endereços completos de sites usados para armazenar partes do malware Dridex. Sites aparentemente vazios, mas recheados de códigos criptografados. Fragmentos que, quando combinados, formavam a botnet inteira. E mais do que isso, um acesso a uma conta de mensagens clandestinas no Jabber. Ali as conversas eram explícitas, negócios, alvos, lavagem de dinheiro, e um nome começou a emergir como figura-chave no recrutamento da operação: Andrei Ginko, um cidadão moldavo de 30 anos. E os investigadores passaram a monitorar tudo em silêncio. Dias depois, Andrei enviou uma mensagem avisando que sairia de férias, e disse exatamente quando e para onde iria. Em agosto de 2015, ele viajou com a família para Paphos, no Chipre. E enquanto aproveitava praias, hotéis de luxo e uma vida financiada por crimes digitais, agentes americanos se reuniram com as forças especiais do Chipre. E no dia 28 de agosto, a polícia invadiu a residência onde Andrei estava hospedado e o prendeu. Naquele momento, a Evil Corp ainda acreditava que tinha cometido apenas um deslize, mas eles não faziam ideia do que aquela falha estava prestes a provocar. A prisão de Andrei não encerrou a história da Evil Corp. Mesmo detido no Chipre, Andrei conseguiu acesso a telefones celulares dentro da prisão. E a primeira coisa que fez não foi procurar um advogado, foi avisar o restante da organização. As mensagens circularam rapidamente. No início, alguns membros da Evil Corp acreditaram que ele poderia subornar sua saída. Quando isso se mostrou impossível, a orientação mudou. Andrei deveria tentar permanecer no Chipre o máximo de tempo possível. Mas o plano falhou. Em fevereiro de 2016, Andrei Ginko
foi extraditado para os Estados Unidos. A reação dentro da Evil Corp foi imediata. Contas de e-mails foram apagadas, perfis em fóruns desapareceram, conversas no Jabber foram eliminadas e sites de empresas falsas saíram do ar. Foi uma limpeza digital em massa feita às pressas. Mesmo assim, os líderes ainda acreditavam que estavam seguros. Até aquele momento, nenhuma identidade real havia sido exposta publicamente. Para eles, isso significava apenas uma coisa: Andrei ainda não tinha falado. Meses depois, ainda em 2016, a liderança da Evil Corp se reuniu em algum lugar do leste europeu. E o objetivo era claro: decidir o futuro da organização. A fraude bancária que havia sustentado o grupo por anos começava a se tornar arriscada demais. Os bancos estavam mais atentos, investigadores mais preparados e o modelo que funcionava silenciosamente estava aos poucos se esgotando. Foi nessa reunião que um dos líderes, conhecido pelo codinome de Aqua, apresentou uma alternativa: o ransomware. Diferente da fraude bancária, o ransomware exigia menos intermediários, eliminava a necessidade de mulas de dinheiro e oferecia pagamentos diretos, rápidos e altos. Para a Aqua, esse era o futuro do crime digital. Parte do grupo concordou imediatamente, mas outra parte discordou, e após horas de discussão, a decisão final foi tomada: o grupo iria se dividir. Um dos grupos manteria o nome Evil Corp, abandonaria o Dridex e passaria a operar exclusivamente com ransomware, focando em uma nova família de malware, conhecida como BitPaymer. O outro grupo seguiria um caminho diferente, adotaria o nome de Dridex Rat Group e continuaria explorando trojans bancários e fraudes financeiras usando o Dridex como principal arma. Para a Evil Corp, o BitPaymer representava uma forma muito mais segura e eficiente de operar. Diferente do Dridex, que exigia mulas de dinheiro, contas intermediárias e uma cadeia longa de transações, o ransomware eliminava quase todos esses riscos. O BitPaymer se infiltrava nos sistemas de uma empresa, criptografava servidores inteiros e tornava dados, arquivos e operações completamente inacessíveis. Em seguida, uma única mensagem aparecia na tela: ou a vítima pagava o resgate em criptomoedas, ou perdia tudo. A Evil Corp acreditava que tinha feito a escolha certa. Eles achavam que haviam evoluído, mas essa decisão mudaria o rumo da organização para sempre. A virada aconteceu quando as informações começaram a sair. Promotores federais dos Estados Unidos anunciaram acusações formais contra hackers russos, envolvidos em uma organização criminosa responsável por ataques em escala global. Pela primeira vez, os apelidos deram lugar a nomes reais. A organização se chamava Evil Corp. Estimativas oficiais indicam que mais de 300 empresas em 43 países haviam sido afetadas. Empresas, escolas, hospitais e até asilos haviam sido atingidos. Os números eram impressionantes. Mais de 220 milhões de dólares roubados, mais de 130 milhões de dólares em danos colaterais à economia global. O líder da operação, conhecido como Aqua, foi identificado como Maxim Yakubets, um cidadão russo encarregado de toda a estrutura da Evil Corp. O responsável pelo lado financeiro foi exposto como Igor Turachev, também russo, encarregado da lavagem e movimentação dos valores roubados. Outros dois nomes surgiram ligados à conta caramba: Maxim Mashlov e Andrei Skolavoy, figuras que desapareceram do radar logo após as acusações. Com os nomes revelados, o caos se espalhou pela organização. Alguns hackers fugiram, outros tentaram negociar informações. Relatos indicam que alguns foram mortos. O governo dos Estados Unidos foi além das acusações. Eles sancionaram oficialmente a Evil Corp, tornando ilegal para vítimas americanas pagarem resgates ao grupo. Qualquer empresa que efetuasse um pagamento poderia enfrentar multas maiores do que os valores exigidos no ataque. Era uma jogada estratégica. Sem resgates, o modelo de negócio do ransomware se tornava inviável, pelo menos em teoria. Mas havia um detalhe que mudava tudo. Os principais líderes da Evil Corp não estavam em território americano nem europeu. Eles estavam em um país que não extradita seus cidadãos. E o maior problema não era o que os Estados Unidos sabiam, era onde esses homens estavam. Em 2020, a Evil Corp estava oficialmente entre os grupos de hackers mais procurados do mundo. Recompensas de até 5 milhões de dólares foram anunciadas por informações que levassem à prisão de seus líderes. Ainda assim, eles não se esconderam. Pelo contrário, a organização se reorganizou rapidamente e estabeleceu seu novo quartel-general em Moscou, na Rússia.
Poucas semanas depois das acusações públicas de 2019, pesquisadores associaram a Evil Corp a um novo ator de ameaças conhecido como UNC-2165, um grupo extremamente semelhante, que surgiu quase imediatamente após as sanções. Sob essa nova identidade, os ataques continuaram contra empresas nos Estados Unidos e na Europa. Enquanto isso, os líderes da Evil Corp exibiam suas vidas nas redes sociais. Carros de luxo, manobras em alta velocidade, animais exóticos e festas financiadas com dinheiro roubado. No submundo do leste europeu, eles não eram vistos como criminosos, eram vistos como visionários. A Evil Corp havia criado algo novo, uma verdadeira corporação do crime, com hierarquia, metas e até mesmo promoções por desempenho. Mas o elo mais perturbador ainda estava por vir. Em 2017, Maxim Yakubets começou a trabalhar ativamente para o FSB, o Serviço de Inteligência Russo, e sua função era clara: conseguir documentos confidenciais por meios cibernéticos e conduzir operações digitais em nome do Estado. E a ligação se aprofunda ainda mais por laços familiares. O sogro de Yakubets, Eduard Bendersky, é um ex-oficial de alto escalão do FSB, dono de empresas militares privadas e figura próxima ao presidente russo Vladimir Putin. E até hoje, ele atua como porta-voz de uma das divisões antiterror de elite da Rússia. Além disso, a Evil Corp utilizava estruturas sofisticadas de lavagem de dinheiro. Empresas ligadas a Igor Turachev operavam em prédios de luxo em Moscou, com conexões diretas com corretoras de criptomoedas como a Suex ou OTC, responsável por processar centenas de milhares de dólares, grande parte ligada a operações criminosas. Tudo indicava a mesma coisa. A Evil Corp não era apenas tolerada, ela era protegida. E enquanto o resto do mundo aguardava uma chance para derrubá-los, os líderes da Evil Corp continuavam livres, operando sob a sombra de um Estado que nunca os entregaria. A Evil Corp não desapareceu, ela apenas encontrou o lugar perfeito para continuar existindo. E como sempre, se você chegou até essa parte do vídeo, muito obrigado por ficar comigo até o final. Eu sou o Paulo e esse é o Em Comum. Queria aproveitar o final do vídeo para agradecer o pessoal que tem comentado, que tem elogiado e que tem dado um feedback positivo pro trabalho do canal. De verdade, esse tipo de engajamento faz toda a diferença para continuar. E se você quer conhecer a história de como o FBI criou uma das maiores armadilhas da história moderna, é só clicar no próximo vídeo. Te vejo lá.